de Páscoa. Foi tremendo no culto das 7 da manhã e tenho certeza que vai tocar a tua vida. Então quero só trazer uma reflexão dentro da série que nós estamos tratando. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 1. Evangelho segundo escreveu São Marcos capítulo 16, versículo 1. O título fala sobre a ressurreição. Vamos ler? Marcos capítulo 16, versículo 1. Quando terminou o sábado, ou seja, às 18 horas, né? Para a gente o sábado termina à meia-noite, para o judeu termina às 17h59, né? Porque o dia para o judeu não começa no mesmo horário que a gente. Por isso que lá em Gênesis diz que Deus visitava o homem para uma conversa com ele na viração do dia. E que hora é essa? Ali, entre 17 horas e 59 minutos e 18 horas. Então isso quer dizer que quando a palavra diz, quando terminou o sábado, foi exatamente para a gente aqui, né, no Ocidente, ontem às 18 horas. Já tinha começado o domingo para o judeu, e elas então se prepararam para a visita que fariam no domingo de manhã. Então o domingo já tinha começado para aquelas mulheres. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Lembrem que não tinha dado tempo de fazer isso na sexta-feira, quando Jesus fora tirado da cruz, né? Lembram que ele não podia ficar ali, porque já era sábado, já estava se aproximando o sábado. Aquele homem chamado José, da região de Arimateia, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, e Jesus então é tirado antes do início do sábado, né? Possivelmente ali 17 horas e alguma coisa. Não deu tempo de lavar, preparar o corpo de Jesus. Só que Jesus tinha avisado que o corpo dele já tinha sido preparado antes. Vocês lembram? Daquela refeição uma semana antes, lá em Betânia, quando aquela mulher tira aquele perfume caríssimo e derrama sobre o corpo de Jesus, e é criticada por todos, inclusive por Judas, né? E Jesus repreende a todos dizendo para eles: vocês não sabem, mas ela já está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Ou seja, Jesus foi ungido antes de morrer, porque Maria já tinha feito isso com a oferta que ela entregou, né? Derramando o perfume sobre Jesus. Então Jesus não tinha sido ungido dentro dos parâmetros da religião judaica, mas espiritualmente ele já tinha sido preparado antes. Aquelas mulheres querendo fazer isso agora, no domingo pela manhã, no sábado a palavra diz que elas se preparam, compram as especiarias, para que no domingo de manhã elas levassem para ungir o corpo de Jesus. Versículo 2, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, ou seja, não deu para comprar as especiarias naquele momento, elas compraram quando o sábado acabou. Ao nascer do sol elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Vocês lembram que quando Jesus morreu, ele foi tirado da cruz. José coloca Jesus dentro do sepulcro da família dele. Ele cedeu, porque tinha uma profecia, né? Dizendo que ele seria sepultado entre os ricos. Foi assim que o profeta disse. E então Jesus é colocado naquele sepulcro novo que ninguém tinha usado, e uma pedra foi colocada na porta e foi selado com o selo do Império Romano. 2 soldados foram colocados na porta do sepulcro. Por quê? Porque os sacerdotes, as autoridades religiosas tinham dito a Pilatos: é melhor que você faça isso, porque quando ele estava vivo, ele disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E possa ser que os discípulos dele façam alguma coisa para o corpo dele desaparecer, e daí a pouco eles vão começar a dizer que ele ressuscitou, e aí vai ser pior, né? A gente já tramou a morte dele para que essa mensagem seja sufocada. Se eles tiverem êxito nisso, vai ser pior. Então Pilatos concorda, 2 guardas são colocados na porta do sepulcro. O sepulcro é selado com o selo do brasão de Roma e está ali guardado. Só que a palavra diz que quando elas chegam lá no domingo pela manhã, versículo 3, mas quando foram verificar, viram que a pedra que era muito grande,
havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Eu já quero extrair dessa história duas preciosas lições. Primeiro, estas mulheres foram as primeiras pessoas, preste atenção, foram as primeiras pessoas a receberem a revelação de que Jesus tinha ressuscitado. E por quê, gente? Por que foram as primeiras? Eu vou te dizer. Primeiro, porque elas disponibilizaram o coração para servir. Por que Pedro não foi o primeiro? Já que era considerado um dos principais líderes da igreja, né? Por que Tiago não foi o primeiro? Por que João não foi o primeiro? Porque aquelas mulheres estavam com o coração ardendo para servir o corpo de Jesus. Elas se prepararam antecipadamente para isso. E tem algo muito lindo nisso aqui, tá, gente? Não foi nenhum dos apóstolos que recebeu a primeira notícia que Jesus tinha ressuscitado. Foram as mulheres. Agora olha que coisa curiosa. Lembre que a mensagem da queda também foi transmitida por uma mulher. Como Deus é detalhista nas suas bênçãos, né? Quando a serpente começa a conversar com a mulher e a mulher se convence a tomar daquele fruto, quem foi que levou a primeira mensagem da queda para o homem? A mulher. Deus é tão precioso, gente, na sua restauração, que Ele também fez questão que a primeira pessoa que levaria a mensagem reveladora da restauração e da ressurreição também fosse uma mulher. Porque Deus é completo. Deus, Ele é tremendo no seu plano, no seu projeto, no seu propósito de restauração. Então Ele se preocupa que fossem aquelas mulheres. Mas por que foram elas? Porque elas estavam com o coração pronto para servir. Estar com o coração pronto para servir, irmãos, é sim a ponte, a porta que se abre para revelações dos céus serem transmitidas para a nossa vida. Quando o nosso coração está pronto, como daquelas mulheres, era sábado, o Shabat tinha acabado. Aquelas mulheres estavam tristes, mas aquelas mulheres, olhem para mim, elas se preocuparam em ir no mercado. O sábado já tinha acabado, agora elas podiam realizar tarefas. Você sabe que o judeu no sábado ele não pode realizar nenhuma tarefa. Mas agora o sábado acabara e agora elas vão comprar as especiarias. E os outros? E os outros discípulos? Os outros discípulos estavam amargando suas dores, tristezas e principalmente suas decepções. Eles estavam muito decepcionados. O encerramento do sábado, tenho certeza que foi para aqueles homens, para aquelas mulheres, o pior final de Shabat, da vida deles. Eles estavam decepcionados com Deus. Lembram da conversa de dois deles no caminho de Emaús? E nós achávamos que ele era o profeta que iria restaurar todas as coisas. Essas palavras, gente, são palavras de quem está decepcionado. Eu criei uma expectativa em Deus e Deus me decepcionou. Eu achava que esse que Ele tinha enviado era o profeta que iria restaurar todas as coisas. Mas hoje, já é o terceiro dia. Lembra? Essas foram as palavras daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E é o retrato, gente, da decepção daqueles ali no final daquele Shabat. Aquelas mulheres não. Mesmo decepcionadas, mesmo tristes. O coração estava movido para servir um propósito. Então elas saem de casa, tristes mesmo. Vão até os mercadores de especiarias, com o coração triste. Porque deixa eu te dizer, quando nós queremos viver o propósito de Deus, o caminho para viver esse propósito é ter um coração predisposto para servir alguém. E às vezes quando a gente fala sobre servir, irmãos,
a gente pensa só que a palavra, ou Deus, ou o profeta, né, ou quem está trazendo a mensagem, a gente pensa, pelo menos a maioria pensa que só está falando sobre servir a igreja, né? Perceba se não é. Todas as vezes que a gente diz, olha, a gente precisa servir ao Senhor, a nossa mente já olha para dentro da igreja. Meu irmão, eu gosto de explicar isso. A igreja, ela está contida no reino, a igreja não é o reino. Entenda isso, a igreja do Senhor, seja qual for a denominação, seja qual for o nome, ela está dentro do reino de Deus, assim como dentro do reino de Deus está também, no mesmo nível de importância, a família. Então eu quero convidar você para pensar nessa manhã. Você tem servido a sua família? Porque, irmãos, recebe revelação de Deus das boas novas quem tem o coração predisposto para servir. Foram aquelas mulheres. Deus reservou a mensagem da boa nova, da ressurreição, para aquelas mulheres. Por qual motivo? Elas estavam com o coração pronto para servir. Você tem servido? Você tem feito algo que você pensa assim, meu Deus, eu vou fazer isso, eu sei que eu vou beneficiar alguém, e não a mim mesmo, e não a mim mesmo. Porque deixa eu te dizer, se o teu coração estiver nessa condição, os céus se abrirão em revelação sobre a tua vida. Você não sabe o quanto Deus vai revelar de coisa nova e insondável que você ainda não tomou conhecimento. Foram aquelas mulheres que voltaram, gente, com a boa nova para anunciar para todo mundo, para Pedro, para Tiago, para João, foram elas. Por quê? Porque elas se anteciparam para servir. Quantas pessoas, irmãos, que estão se preocupando, por exemplo, em servir a igreja, mas não têm servido sua família? Quantas pessoas que têm se preocupado em servir um projeto missionário, mas não têm servido sua família? Servir a família em primeiro lugar também é um projeto grandioso do reino. Aliás, a igreja começa nesse núcleo menor. Nossa maior preocupação é servir os nossos, por isso que a palavra diz que em primeiro lugar está o serviço nos domésticos da fé. Doméstico está falando de quê, gente? De casa. E não está falando da igreja não, está falando dos de perto. Aquelas mulheres se preocuparam em servir o corpo de Jesus. Elas saem cedo. Elas se esforçam, elas se antecipam, e os céus então se abrem para elas, com a maior mensagem das boas novas, a ressurreição de Jesus, e coube a elas saírem dali para anunciar os outros. Por quê? Porque o coração estava queimando em servir, e elas serviram. Agora olha que coisa curiosa, elas saem antes do sol nascer, com as especiarias, estão indo para o sepulcro, e a palavra diz que uma perguntava à outra, como é que vai ser? Como é que vai ser? Quando a gente chegar lá, quem é que vai ajudar a gente a remover a pedra? A palavra diz que o coração delas estava tomado de medo. Às vezes, irmãos, nós estamos fazendo coisas que Deus nos impulsiona para fazer, que o nosso coração está tomado pelo medo, mas a gente deve fazer a si mesmo. E eu quero, na autoridade do Espírito Santo, trazer uma palavra para você. Que a sua vida sempre foi dirigida pelo medo. Eu quero te trazer uma palavra de libertação. Sabe, você que não consegue tomar decisões, você que não consegue dar um próximo passo, porque sempre a tua vida se paralisa por causa do medo. Medo do que os outros vão pensar, medo do que os outros vão achar, medo se você vai errar mais uma vez, medo se você vai se decepcionar. Entenda, gente, como eu falei, coração não só daquelas mulheres, mas de todos os discípulos, estava completamente tomado pelo medo. Elas estavam indo ungir o corpo de Jesus com a alma encharcada de medo, mas estavam indo a si mesmo. Por quê? Porque elas tinham um propósito. Quantas pessoas, irmãos, que paralisam a vida porque o medo te domina. E eu sei, por que eu estou te dizendo isso? Porque durante toda a minha vida, e até hoje, se tem uma coisa que eu preciso vencer todos os dias, é o medo. Medo que às vezes se revela, olhe para mim, com uma pseudo-cautela. Você sabia disso?
Que tem gente que o medo te domina e você confunde o medo com ser cauteloso. Eu sei, porque eu sempre vivi assim. Ia tomar uma decisão, meu Deus, como eu sempre relutei em tomar decisões. E como eu não conhecia esse meu lado, eu achava que era porque eu era prudente. Não, e depois o Espírito Santo revelou que na verdade eu era medroso. Porque o medo sempre me dominou, então eu sei o que eu estou te falando. Eu sei o que é viver sempre com medo do próximo passo. Olha, eu vou chamar fulano aqui para uma conversa. Meu Deus, mas e essa conversa? Será? Sempre, irmãos, a palavra que mais ecoa no coração de uma pessoa tomada pelo medo é será, 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 será. Será que vai dar certo? Será que essa conversa vai surtir resultado? Porque eu já tive essa conversa outras vezes. Medo. Não, eu vou tentar isso aqui, mas já é o terceiro empreendimento que eu começo. Será que não vai ser como o outro que naufragou? Medo. Aquelas mulheres saem de madrugada para levar especiarias, com o coração repleto de medo, mas vão perguntando umas às outras, quem removeria a pedra, e havia um medo, porque como é que elas vão conversar com os soldados romanos? Mas vão, porque quem recebeu a mensagem reveladora de libertação do Evangelho, tem que vencer o medo, porque a palavra diz que o amor faz o que, gente? Lança fora o medo. Ah, irmãos, havia um amor tão tremendo no coração daquelas mulheres, em ungir o corpo do seu mestre, que o medo era deixado em outro espaço, porque o amor lança fora o medo. A palavra diz que o coração estava completamente tomado pelo medo, mas elas não esperaram vir a coragem para irem. Deixa eu te dizer uma coisa, não espere a coragem vir. Você vai ter que ir exatamente da forma que o teu coração está. Porque isso é viver por fé, né, gente? Por isso que a palavra diz que nós não vivemos pelo que vemos, não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Uma irmã me dizia exatamente isso depois do culto das 7 da manhã, pastor. É assim, eu tenho vivido assim na minha vida. Eu vou levantando o pé e Deus vai colocando o chão. E isso é vencer o medo. E se eu levantar o pé e Deus não colocar o chão? Pronto, o medo já te dominou. O medo não dominou essas mulheres. Os outros discípulos estavam petrificados pelo medo, elas não. Elas foram levar as especiarias, com o coração tomado pelo medo. Elas se aproximaram do sepulcro, ainda fazendo a pergunta: quem é que vai ajudar a gente a remover a pedra? Mas foram. O Senhor quer fazer você nessa manhã, aproveitando essa manhã de domingo de Páscoa, você vivenciar completamente uma libertação na sua vida de todo medo. Você sabe o quanto isso te impede e te atrasa de viver o propósito de Deus em várias áreas da tua vida. Você sabe o quanto isso é um impeditivo na sua vida para você avançar no propósito de Deus. E como é que eu venço, pastor? Dê o primeiro passo. Saia de madrugada com as especiarias, mesmo perguntando: não sei como a pedra será removida, mas eu sei é que eu vou, e eu sei que Deus vai prover quem vai remover a pedra. A palavra diz que para surpresa delas, pode aplaudir ao Senhor, para surpresa delas, quando elas se aproximam do sepulcro, não tinha mais pedra na frente do sepulcro. Diga glória a Deus. Quando você se aproximar dessa situação, a pedra já vai estar removida. Diga graças a Deus. Porque assim, a gente vai andando e vencendo o medo, e os anjos do Senhor já estão removendo a pedra. É assim que a gente vence o medo, tá? A gente não vence o medo com oração não, tá, gente? A gente vence o medo com ação. Guarde isso no seu coração. Ah, pastor, eu estou orando para que Deus me faça vencer esse medo. Medo não se vence com oração. Medo se vence com ação. Irmão, vocês acham que enquanto elas estavam indo, elas não estavam orando, pedindo: Senhor, traga uma providência. Mande alguém abrir a pedra, tirar a pedra, faça com que a pedra seja removida. Mas elas não desaceleraram o passo. Elas estavam indo, e a oração acompanhada da ação. E quando chegam diante do sepulcro, o sepulcro estava aberto. Já imaginou a alegria do coração? O sepulcro estava aberto. E por que estava aberto? Porque elas agiram com o coração queimando para servir um propósito. Tenha certeza disso. Quando você colocar o teu coração para servir o propósito do teu casamento,
o Senhor vai abrir portas sobre vocês. Quando você colocar o seu coração para servir o propósito dos seus filhos, o Senhor abrirá portas sobre vocês. Porque assim, enquanto a gente se move, Deus vai abrindo as pedras que estão diante de nós. Você pode dizer amém? Chegam lá, a palavra diz que a pedra estava removida, elas entram com medo, tá gente? Com medo. A palavra diz que elas estavam tomadas de medo. Entram, vem um homem vestido de roupas brancas, e ele então diz isso para elas. Volte-se aí para a sua Bíblia, para a gente ler o relato completo desse momento. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, não era pequena não, tá? Era muito grande. Ah, pastor, você está dizendo isso porque você não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei, a pedra é muito grande, sempre, para todos nós. Para alguns maiores, para outros menores, mas na nossa perspectiva, sempre a nossa pedra é a maior de todas. Não é assim? É assim. Ah, quanta coisa que você tem tentado vencer. A tua pedra é do tamanho que Deus preparou a providência para removê-la. Diga graças a Deus. A palavra diz que a pedra era muito grande. A pedra havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Lembram? Vieram com medo, entraram no sepulcro com medo, mas não retrocederam. Foram com medo mesmo. Não tenham medo. Deus é providencial, né, gente? Porque Ele sabe do meu medo, Ele sabe do teu medo, Ele sabe do medo que nós temos. Mas o Senhor já prepara a palavra de solução. A primeira palavra que o anjo do Senhor falou para aquelas mulheres foi: não tenham medo. Disse ele: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Vão e fale. Eu gosto da versão da Bíblia que diz assim: vão e fale para todo mundo. Vocês foram as primeiras, vocês foram agraciadas, porque o coração de vocês está em uma chama ardente para servir. Então vão e falem agora para os outros. Falem para Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e o que, gente? Assustadas. Meu Deus, já tinham falado com o anjo e o medo persistia. Você entende, meu irmão, minha irmã? O quanto é desafiador a gente vencer o medo. Elas estavam vivendo uma experiência extraordinária. Elas tinham falado com um anjo. Elas tinham recebido a palavra de incentivo de um anjo. E a palavra diz que elas ainda estavam tremendo e assustadas. As mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Fugir quer dizer que elas estavam assustadas, fugiram, porque a cena não era uma cena comum. E não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela. Não creram. A mulher foi lá e disse, gente, e eles não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, esse agora do caminho de Emaús, né? Evangelho de Lucas. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Como a gente é teimoso, né, gente? As mulheres contam, eles não creem. Os 2 do caminho de Emaús contam, eles também não creem. Sabe o que isso significa, gente? Coração impermeável à nova notícia. E por que o nosso coração, pastor, fica impermeável à nova notícia, à boa nova, à revelação de Deus? Deixa eu te dizer, a principal causa é decepção. O principal motivo, irmãos, de sermos resistentes a coisas novas são decepções. Nossas decepções espirituais, nossas decepções religiosas, nossas decepções com liderança. Gente, esse povo estava muito decepcionado com tudo aquilo. Tinham sido 3 anos de muita dedicação. Eles tinham se empenhado muito, eles tinham colocado alma, eles tinham colocado corpo, eles tinham colocado espírito, coração.
Simplesmente aquele mestre deles morre, tinha prometido que ressuscitaria ao terceiro dia, e agora está chegando a notícia que ele ressuscitou, mas eles não querem acreditar. Por quê? Porque o coração está impermeável. Sabe quando o nosso coração está impermeável, gente? Quando a gente recebe sucessivos golpes, e é aberta uma ferida no nosso coração e depois começa a cicatrizar. Você já viu como é a cicatriz de uma ferida profunda? Já viu como é? Eu tenho muitas cicatrizes. E tem áreas do meu corpo, gente, que eu perdi completamente a sensibilidade. Eu toco assim, ó, não sinto nada. Já está cicatrizado, a dor já passou. Mas eu não consigo mais sentir. Muitas pessoas, irmãos, estão vivendo exatamente isso hoje na sua fé. Pode ter o mover que for de Deus, você não consegue sentir. Ou quando sente, rejeita. Ou quando isso toca, você diz, eu acho que eu estou me empolgando demais. E por que você faz isso? É a tal da prudência e segurança para não sofrer de novo. Vai que eu crio falsa esperança. Está parecendo aquela mulher, né? Quando o profeta Eliseu profetiza sobre ela que ela terá um filho, e ela diz para ele, não me dê falsas esperanças. Quando o menino morre e ela vai atrás do profeta, o que é que ela diz ao profeta? Eu não disse para você para não me dar falsas esperanças. Se decepcionar, gente, com falsas esperanças, torna o coração impermeável. E tem gente que está vivendo exatamente assim. Está deixando de viver bênçãos no casamento. Sabe por quê? Porque teu coração endureceu. Foi uma ferida tão profunda, a última decepção que você viveu, que agora essa pessoa pode dizer que te ama, pode dizer que quer viver o resto da vida com você, pode dizer que se arrependeu, pode dizer que nunca mais vai fazer isso, pode dizer que está mudada, está mudado, mas você não acredita. Eu estou falando sobre relacionamento, mas a gente vive assim, gente, em relação a tudo da vida, inclusive em relação ao nosso relacionamento com Deus. Às vezes Deus está querendo se revelar para a gente, entendam, tá? Antes de Jesus aparecer na sala, que eu vou ler agora, ele mandou recado pelas mulheres, mandou recado pelos dois do caminho de Emaús, mas eles rejeitaram. Não, é coisa da cabeça deles. Ao ponto daquele chamado Tomé dizer, olha, não adianta vocês me dizerem, eu não acredito em nada, eu só vou acreditar se eu conseguir pegar o meu dedo assim e colocar dentro do lugar onde estava o prego, dentro do lugar onde estava a ferida. Se eu fizer isso, assim eu acredito. Imagina o coração completamente impermeável a uma notícia nova. O que a palavra diz que Jesus aparece entre eles. Olha o que diz a palavra. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, porque Judas já tinha ido, né? Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade. Jesus já chega corrigindo as coisas, né? Por que vocês estão tão difíceis para acreditar? E o coração deles estava dizendo o quê? Porque a gente estava muito decepcionado. E a dureza de coração, lembra que eu falei? Dureza de coração é o lugar que ficou insensível. Por que não acreditam nos que o tinham visto depois de ressurreto? E disse-lhes, agora sim vem a comissão, né? A grande comissão. Vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus está trazendo qual comissão? Sejam influentes. Exerçam influência. Vão pelo mundo todo e agora falem, exerçam influência. Vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Digam graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Se você puder, estando em pé no seu lugar, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração e feche os teus olhos. Eu quero te convidar agora para um tempo de reflexão.
E a reflexão que eu quero te chamar nesta manhã para você ter, antes da palavra poderosa que você vai receber a partir de agora: como está o teu coração? O teu coração está pronto para servir quem Deus colocou do teu lado? É servir tua família, é servir o propósito da aliança, do teu casamento, que o teu coração está disposto? Analise isso. O teu coração está pronto para servir, porque se estiver pronto para servir, Deus vai revelar grandes coisas para a tua vida, neste próximo tempo. Se prepare para grandes revelações se o teu coração estiver pronto para servir. Se a tua oração nesta manhã: meu Deus, eu quero servir mais e mais a minha família, esse núcleo, meu Deus, abençoado que é a minha família, a minha casa. É aí que começa a igreja do Senhor, é aí que começa o propósito de Deus. Segundo, o teu coração está sendo dominado pelo medo? Se sim, peça ao Senhor nesta manhã, aí com os teus olhos fechados, com o teu coração aberto, peça ao Senhor, para que Ele te ajude a vencer todo o medo. E pergunte para Ele: qual é o meu próximo passo, meu Deus? Porque o medo se vence com ação, com atitude. Foi assim que aconteceu com aquelas mulheres. Mesmo com o coração tomado pelo medo, elas compraram as especiarias, elas foram até o sepulcro de Jesus, naquela manhã de um domingo como esse. Elas se aproximaram do sepulcro, mesmo uma perguntando à outra: como será? E uma respondendo: não sei como vai ser, vamos lá para ver. É assim, creia nisso, é assim que o Senhor quer que você haja. E ao chegarem lá, a pedra do sepulcro estava removida, não tinha mais obstáculo. Tome essa palavra na sua vida: o Senhor está removendo todo obstáculo. Se você se posicionar, se você estabelecer o próximo passo, o Senhor vai removendo todo obstáculo. Eu oro, meu Deus, nessa manhã por pessoas que são dominadas pelo medo. Eu sei o que é isso, meu Deus, e eu sei o quanto precisamos da Tua graça. Oh, eu sei quanto precisamos da Tua misericórdia. Usa-nos poderosamente, meu Deus, em atitudes, em ações, para que os céus se abram sobre nós. Mas primeiro precisamos agir. Primeiro precisamos ir no mercado comprar especiarias. Primeiro precisamos nos dirigir ao sepulcro, mesmo tomados pelo medo, pelo receio, pela decepção. É isso, exatamente isso que estamos fazendo nessa manhã, dando um primeiro e grande passo de fé. E ao chegarmos no sepulcro, ao chegarmos nesse lugar, meu Deus, que diziam: não tem mais jeito, iremos constatar, iremos verificar que a pedra está removida, e Ele não está mais lá, Ele já ressuscitou, pois Ele vive. Oh, Ele reina. Por isso nós podemos olhar para o amanhã e acreditar, pois o Senhor já está lá nos esperando. E nós vamos avançar, meu Deus, mesmo com todo medo, nós avançaremos, porque Ele vive. Eu posso crer, porque Ele vive, eu posso acreditar. Essa é a palavra de salvação, meu Deus. Essa é a palavra da ressurreição. Essa é a palavra da vida. Essa é a palavra de uma nova vida em Cristo. Sim, meu Deus, declare isso. Posso crer no amanhã. Sim, porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencer. Deus é
força, Ele restaurando o teu coração, Ele restaurando a coragem, Ele restaurando o vigor, Ele tirando toda a tristeza, toda a decepção. Está nas mãos do meu Jesus, e Ele está vivo. Está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Aplauda bem forte ao Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele vive dentro de você. Abençoe quem está perto de você, no nome de Jesus. Com essa palavra de bênção, diga para essa pessoa: Ele está dentro de você, Ele está vivo dentro de você. Amém. Vamos receber com alegria o nosso coral. Você pode aplaudir ao Senhor e sentar-se no seu lugar. Aplauda bem forte ao Senhor. Vamos receber com alegria o nosso coral nessa cantada que eu tenho certeza de uma palavra poderosa para transformar o seu coração. Se prepare para isso.
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Bendito é o que vem, bendito é o que vem do Senhor. Bendito é o que vem, bendito é o que vem
Quando chegou a hora da Páscoa, Jesus enviou Pedro e João para prepararem a ceia. Naquela noite, enquanto comia com seus discípulos, aquele cujo corpo seria quebrado e cujo sangue seria derramado para cobrir-lhes os pecados, ofereceu-lhes o pão e o vinho. Embora soubesse que morreria por eles no dia seguinte, Jesus se lembrou, pois através do seu sacrifício, Deus traria libertação e salvação, como sempre o fez. Este é o corpo que por nós sofreu, o sangue que ali verteu, vergonha e dor, Ele carregou, o meu pecar pra si tomou. Depois do jantar, Jesus levou os discípulos ao jardim do Getsemane. Lá, ele lhes disse para vigiarem enquanto oravam sozinho. Embora em angústia, Jesus submeteu-se ao plano de redenção do Pai. À medida que a noite se aprofundava, o som dos passos dos soldados e o brilho de suas tochas se aproximaram, quando Judas, o traidor, liderando um grupo de guardas do templo de sacerdotes, encontraram Jesus e o prenderam. Esses homens arrastaram-no por toda Jerusalém. Ele enfrentou julgamento após julgamento. Foi repreendido pelo chefe dos sacerdotes, zombado por Herodes, questionado por Pilatos. Horas de acusações foram recebidas em silêncio, quando Jesus calmamente aceitou sua sentença. Multidões raivosas começaram a invadir a cidade, exigindo sua morte. Embora Pilatos não encontrasse culpa alguma nele, a multidão e os sacerdotes eram implacáveis. Ele finalmente cedeu à pressão e condenou Jesus a morrer. Jesus foi espancado, machucado, dilacerado. Sua cabeça sangrou por uma coroa de espinhos. Forçado a carregar uma pesada cruz pela cidade, ele fez o seu caminho para o Calvário.
Pregos transpassaram seus pés, suas mãos, o coração esmagado pelo peso dos nossos pecados. E quando o sol da tarde escureceu, Jesus Cristo se tornou o Cordeiro. A cruz é sem dúvida o símbolo mais reconhecido na história. Antes de Jesus morrer, sua própria menção trazia à mente sentimentos de punição, tortura e morte. Mas desde aquele dia, ao olhar a cruz, vemos um novo significado. Que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Quem crer nele terá vida eterna. Arro de
Isso era o que todos pensavam. 2 homens que haviam sido discípulos secretos pediram o corpo de Jesus. Eles o colocaram em uma tumba nova e foram embora. Os líderes judeus concordaram que a ameaça à sua autoridade havia sido eliminada. Eles se reuniram para garantir que nada acontecesse para mudar isso. As autoridades locais comemoraram o fim de uma possível rebelião. Para tranquilizar o sumo sacerdote, guardas seriam enviados e uma pedra selaria o túmulo. Os soldados romanos assumiram seu posto, mas ninguém realmente esperava que houvessem problemas. Os discípulos estavam escondidos com medo e profunda tristeza. As mulheres que o seguiram planejaram ungir o seu corpo. Acabou. Então, o domingo amanheceu. As mulheres que chegaram ao túmulo encontraram a pedra removida. E então um anjo com vestes resplandecentes lhes disse: por que vocês estão procurando vivos entre os mortos? Jesus ressuscitou. Elas saíram apressadamente do sepulcro e correram para contar aos discípulos. As notícias começaram a se espalhar de um seguidor para o outro. Ele está vivo! Ele está vivo! Jesus está vivo! Maria realmente viu Jesus e o tocou. Ela relatou aos outros discípulos: eu vi o Senhor. Viva está, viva está, viva está e para sempre irá reinar. Viva está, viva está, viva está e para sempre irá reinar. Viva está. Aqui viveu, foi nosso grande exemplo, não teve culpa e nem pecado. Por nós foi morto, seu corpo sepultado, mas não havia de acabar. Na tumba se ergueu, Com o poder que Deus lhe deu, venceu a morte e ressurgiu. Viva está, viva está, viva está e para sempre irá reinar. Viva está, viva está, viva está e para sempre irá reinar. viva está. Eu sou vitorioso pelo sangue do meu Jesus. Cordeiro reinou, eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor eu sou. Sou vitorioso pelo sangue do meu Jesus. Cordeiro reinou, eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Viva está, viva está e para sempre Irá reinar. Viva está. viva está, viva está e para sempre Irá reinar. viva está, viva está, viva está e para sempre Irá reinar. Ele vive está. Vive está e para sempre. Toda a dor e o pecado, o inferno e todo o mal já derrotou. viva está, viva está, viva está. Pedro e João, para todos aqueles que testemunharam a evidência inconfundível da ressurreição naquele dia, pelo resto de suas vidas, eles devem ter contado a história várias e várias vezes. Eles tiveram a grande alegria de compartilhar o que viram, o que fizeram e como se sentiram no momento em que souberam, sem dúvida alguma, de que Jesus estava vivo.
Morto estava Jesus, que falou lá na cruz: consumado está, ó meu Pai. Sua morte de dor foi cruel e real, mas escute o que eu descobri. Isso tudo ocorreu quando a tarde caiu. Indizível é a dor que sentiu. Sua morte de dor foi cruel e real, mas escute o que eu descobri. Meu Cristo vive, eu tenho visto. Meu Cristo vive, precioso Salvador. Sim, eu sei, que tudo fez por mim, e renovou o meu viver, pois todo meu pecar Jesus já perdoou. Meu Cristo vive. Desde então o meu viver mudou. Desorientado fiquei quando não encontrei, mas então uma voz eu ouvi. Tão suave e gentil a dizer-me assim: Eis-me aqui, vivo estou, eis-me aqui. Meu Cristo vive, eu tenho visto. meu Cristo vive.
desde então o meu viver mudou. Meu Cristo Todos nós, cuja fé está fundamentada em Cristo, temos um testemunho para compartilhar com o mundo. Devemos as nossas vidas a Jesus, ao seu amor e ressurreição. Nossa esperança está firmada em sua cruz. Nosso futuro está seguro porque Ele ressuscitou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está, na tempestade me livrar. Que grande amor, que grande paz, o meu
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Rei. Nós não haverá, pois nós vamos ver o Rei. Dor não haverá, pois nós vamos ver o Rei. Dor não haverá, pois nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Rei. Morte não terá, pois nós vamos ver o Rei. Morte não terá, pois nós vamos ver o Rei. Morte não terá, pois nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Rei. Ao céu nós chegarmos, ó que dia feliz se há de ser, e ao ver meu Cristo cantar, aleluia, 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 aleluia. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Glória a Deus, aplauda bem forte ao Senhor. Ele vive, Ele reina para sempre. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor vive em nós. Te agradecemos por essa vida que o Senhor comprou lá na cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor entregou-se completamente. O Senhor se entregou por nós e temos a oportunidade de celebrarmos a vida de Cristo em nós. Obrigado, meu Deus, por esse presente. Obrigado pela tua graça, obrigado pela redenção, obrigado pelo favor que não merecemos.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor vive dentro de nós. E essa é a vida abundante que proclamamos. Essa é a vida abundante que nós queremos falar a todos. Jesus Cristo vive para sempre. Ele vive dentro de nós. Ele transformou a nossa vida. Ele transformou a nossa família. Ele transformou o nosso futuro. Obrigado, Jesus. Nós escancaramos o nosso coração. Nós abrimos a nossa alma e te recebemos todos os dias dentro de nós como Senhor e Salvador. Te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque o Senhor se entregou. O Senhor entregou o seu único filho. O Senhor entregou o seu propósito. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor, para sempre exaltado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Retorne para sua casa com essa mensagem no seu coração. Ele vive, Ele reina. Feliz Páscoa a todos. Que essa palavra você propague, que essa palavra você fale ao número máximo de pessoas, porque essa é a vontade do Pai. Amém? Vamos para casa na bênção do Senhor. Deus abençoe, gente. Que lindo. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, pastorando essa turma abençoada. Que Deus continue sendo glorificado através da vida de vocês. Levante suas mãos para o alto. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos por esse tempo na tua casa. Leva-nos em paz. Obrigado por esse final de semana, com um feriado, um tempo de descanso. Abençoa, meu Deus, cada família. Que cada família saia daqui debaixo da tua graça. As famílias que estão em casa, meu Deus, desfrutando desse tempo, que receba o teu favor, a tua bênção, a tua graça. Saímos daqui nessa manhã, sim, com um coração cheio do Espírito Santo e com a esperança borbulhando no nosso coração, pois o que nós estamos aguardando é a vinda do Senhor. Ansiosamente estamos aguardando a tua volta. Volta, Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós estamos proclamando ao mundo. Obrigado, meu Deus, te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Celebre Jesus. Ele vive, Ele reina. Deus abençoe sua família. Uma ótima Páscoa a todos.